Oi, gente! Até agora, a gente já aprendeu sobre a DBT, algumas coisas sobre o funcionamento dela, como são os princípios, as estratégias, os paradigmas. Agora, a gente vai entrar um pouquinho sobre a anatomia. Qual é a estrutura da DBT? Como é que ela é dividida? Então, a gente já entendeu por agora a base dela, e agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a forma geral dela. Como é que ela é conhecida, né? O que é que faz dela ser conhecida? Então, vamos ver também um pouquinho sobre o quadro do tratamento, como é que o tratamento ele está dividido, a anatomia e também a organização de sua estrutura. Ela é um tratamento enorme e multifacetado. Então, ela tem aqui que a gente precisa ter ideia de que elas têm várias fases e que elas vai se unindo, se mesclando. Então, essa árvore ajuda a gente a entender um pouquinho os elementos que a formam. Então, a gente consegue aqui ver várias coisas que fazem a DBT ser a DBT. Ela também é importante porque ela ajuda a gente a definir quais manter e quais modificar quando tiver colocando a DBT numa população específica. Então, vamos dizer, que foi até o exemplo que o livro trouxe, como utilizar a DBT em pessoas que têm algum transtorno de uso de substâncias, de adicção. Então, aqui ele coloca quais alterações fazer e qual estrutura manter na DBT padrão. Ela também ajuda a avaliar sistematicamente e construir um plano. Então, dá para a gente olhar aqui, olhar para essa árvore e dizer, no meu relação com o meu paciente, como é que está, por exemplo, em qual estágio eu estou? Quais são os acordos que eu fiz com ele, comigo como terapeuta? Quais estratégias eu estou utilizando? Então, olhar para a árvore ajuda a gente a ver como é que a DBT funciona, ver também em como fazer a DBT numa população específica e construir esse plano para poder, então, também avaliar como é que está acontecendo a DBT, se ela está alcançando o seu objetivo, sendo eficaz ou não. Quando a gente vai considerar aqui os fatores de ADBT, ver cada partezinha dessa árvore, existem os fatores contextuais, que seriam como se a gente dissesse qual é o ambiente que eu preciso ter aqui para desenvolver essa DBT, para que essa árvore cresça de forma saudável. Então, é importante considerar o solo em que as raízes crescem, a vegetação vizinha e o clima. O som em que as raízes crescem é como se a gente estivesse dizendo, ó, bora considerar aqui qual é o contexto intelectual e organizacional onde esse programa da DBT está incluso. Será que eles têm os nutrientes necessários para apoiar os princípios, os paradigmas da DBT, que é o mindfulness, o comportamentalismo e a dialética? E, por exemplo, ele vem trazer aqui o exemplo de uma unidade hospitalar de tradição de ser um retiro compassivo. Então, ela estava ali acostumada a ser um lugar de aceitação, um lugar de calma, um lugar de, como se fosse um lugar mais calmo, realmente. De ali num polo realmente mais, de aceitar esse paciente como ele é e estar ali aberto a ele. Só que acontece que isso acabou dando dificuldade na base, no paradigma da mudança. Então, ele estava muito nutrido numa parte e estava em deficiência em outra. Os sistemas rígidos e hierárquicos que dizem o certo, o que é que pode, o que é que não pode, que tem aqui uma estrutura organizacional muito rígida, muito bem estabelecida, eles podem ser intolerantes, com dificuldade em utilizar a dialética, em considerar que os opostos também têm ali um núcleo de verdade, e existe mais do que uma verdade, mais do que um caminho a ser seguido. Quando a gente fala da vegetação vizinha, são os programas e organizações vizinhos a esse que está sendo desenvolvido da DBT. Programas, eles podem fortalecer ou limitar a força da DBT. E aqui ele vem falar, por exemplo, no local onde a DBT foi ser implantada, no local onde os vizinhos faziam parte da psicanálise, os implementadores muitas vezes lutaram por espaços, recursos e respeito. Foi difícil cultivar a DBT em um ambiente em que ela era vista meramente como um protocolo circunscrito que oferecia habilidades especificamente para aqueles com comportamentos autolesivos, em vez de ser vista como um modelo abrangente de psicoterapia para um grupo de transtornos complexos.
Então, havia aqui um preconceito em volta da DBT, dizendo, ó, ela é limitada apenas a pacientes autolesivos e ela é limitada apenas a oferecer habilidades e não considerava ela como uma psicoterapia realmente digna. Então, isso dificultava a interação da DBT com aqueles vizinhos, os terapeutas também serem vistos, serem recompensados naquela interação. Um novo modelo, ele precisa de espaço e tempo para crescer. Ele requer um intercruzamento mútuo entre essa nova abordagem e programas existentes no ambiente circundante. A lição para aqueles que implementam o DBT é considerar a vegetação concorrente no contexto escolhido e construir pontes com outras organizações, programas e modelos na área. Porque para a gente crescer, a gente também tem que considerar o contexto. Crescer sozinho, sem ninguém para nos apoiar, é muito difícil. Então, por isso, é importante considerar como é que ali a DBT vai ser vista naquele momento e construir pontes. Elas não vão estar prontas, é preciso construir elas. Quando a gente fala do clima, seria tipo os recursos que caem do céu administrativo, como o dinheiro, o tempo, o pessoal, o material, os espaços, outros elementos. Então é importante avaliar corretamente a realidade antecipadamente, porque isso vai ajudar a levar um início realista e bem-sucedido, mesmo que menor do que o desejado. Melhor começar pequeno do que colocar um projeto tão grande, não conseguir e aí se arrepender, ficar desesperançoso, em vez de sofrimento das dores de cabeça que ocorrem quando faltam os recursos necessários para um início mais ambicioso. Então, aqui a gente viu até agora os fatores contextuais, o que é como é que a DBT vai funcionar, e no próximo vídeo a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento dela realmente.